Muito obrigada, professor Dimas, por essa apresentação que não tenho realmente mais a lhe dizer do que muito obrigada, e a minha saudação a todos que vieram prestigiar este colóquio do IEB, que, de fato, equivale a um coroamento do trabalho com correspondências que se realiza no Brasil, agora capitaneado pelo professor Marcos Moraes. Eu, nesta minha fala, vou focalizar o início do trabalho com correspondência, me atendo ou atando à correspondência de Mário de Andrade. Eu vejo este título apoiando-me no dicionário. Artífice é o que inventa, obreiro que professa alguma arte, que a transmite. É também aquele que leciona, e no caso de Mário de Andrade, ensina a arte de escrever cartas e a de preservar os elos dessa sua arte, professada com inteligência e fervor. Os liames da correspondência de Mário de Andrade, na grande medida que eles têm com a correspondência alheia, nos falam do artista que combina o artesão e que dialoga com a arte epistolar alheia, que raras vezes alcança a sua, mas que a avalizam no tecer de uma rede. Neste patamar está a correspondência Mário de Andrade, conjunto colecionado com 7.721 documentos, ou série que faz parte do arquivo do escritor, no acervo dele, no patrimônio do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, desde 1968, e hoje acervo tombado pelo SPAM. Também série que corre o mundo nas consultas recebidas e se expande nas edições que propicia. Paro um pouco no meu título, remetente, Mário de Andrade, para focalizar este remetente, não aquele que se queda nos 588 documentos na subsérie correspondência ativa, somando-se cartas não enviadas, cópias de cartas e bilhetes, a documentos desse mesmo teor, recambiados ou oferecidos ao IEB por determinados correspondentes contemporâneos dele ou por herdeiros. Interessa-me o remetente deste grande conjunto documental, a série Correspondência Mário de Andrade, nesses 7.721 documentos que mencionei, que entrelaça as subséries Correspondência passiva com 6.993 documentos, correspondência ativa com os citados 588 e correspondência de terceiros custodiada com 140 documentos. Este é o remetente que ultrapassou
os limites de seu tempo, de sua vida, ao reunir, preservar, organizar com o fito de transmitir aos pósteros os diálogos epistolares de que participou ou foi testemunha, mesmo quando ser testemunha quis dizer colecionador, no validar da memória, quando o conjunto absorve, por exemplo, uma carta do compositor Carlos Gomes. Este remetente, que bem soube avaliar o sentido de correspondência para o estudo da literatura, das artes plásticas, da música e de outros aspectos da cultura brasileira, ao endereçá-la a estudiosos com quem não se encontraria jamais. Vislumbrava a contribuição que esse diálogo daria no futuro ao trabalho dos que viessem fazer a história do modernismo, apoiados em fontes primárias, como ele afirma numa crônica sua, Fazer a História, em 1944, no Diário da Manhã. Esse correspondente, que deixou indícios desse propósito seu, quando passou a limpo, por exemplo, uma carta, tirando o trecho da confidência da amiga, ou acrescentou notas a cartas ou telegramas explicitando situações, ou alisou folhas abaçadas, abandonando o gesto de excluí-las. Mas de Andrade reconhecia perfeitamente o valor de sua correspondência. Era o remetente cujas preocupações éticas, conhecedor do seu tempo e do seu meio, e do fim da segurança confidencial das cartas, como escreve a Henriqueta Lisboa, quis proteger a privacidade de seus interlocutores ao proibir a leitura das cartas por 50 anos, contados a partir de sua morte, em 25 de fevereiro de 1945. Dispôs que a correspondente fosse lacrada, o que sua família e seus amigos cumpriram em 1946, pelo que reporta a inclusão do ofício de encaminhamento da publicação El Melero, do Museu Folclórico Provincial de Tucumã, em 17 de maio desse ano de 46. Fecho temporal, trazendo envelope carimbado. Envolveram o lacramento das cartas, envolveu o cuidado da busca de papéis fortes, os chamados papéis de embrulho, de cor rosa e pardo, e os pacotes amarrados com cordel branco e vermelho, pingado o lacre, para impedir a abertura. O destinatário, IEB USP. Para mim, esse destino se esconde na voz do eu lírico, no poema de 1944, Quando eu morrer, quero ficar, que, na lira paulistana, traduz a partilha do corpo morto pela cidade como boi sacrificial do bailado nordestino. Relíquia e permanência do ser, marcada pela saudade nos lugares
de significado maior em São Paulo. Lugares que a palavra saudade crisma, vibrando nas reticências. O nariz guardem nos rosais, a língua no alto do Ipiranga para cantar a liberdade, saudade. Os olhos lá no Jaraguá assistirão ao que há de vir, o joelho na universidade, saudade. A reverência que a palavra joelho afirma na poesia, o joelho na universidade, nos conduz à reciprocidade na história. Em São Paulo, a universidade, esta nossa, pública, cujos objetivos Mário de Andrade conheceu e que o compromisso do professor Antônio Cândido com o desenvolvimento incessante do conhecimento no ensino e na pesquisa em nosso país, considerou digna de receber o valioso acervo composto de biblioteca, arquivo e coleção de artes visuais, onde o intelectual cultor da memória, documentalista de si próprio, e o artista se espelham em seus multiplicados caminhos. Antônio Cândido considerou a USP digna de receber Mário de Andrade, porque a entendeu capaz de reverenciar valores incompreensíveis se lança mão desse seu conceito. Testemunha, eu me arrisco a pôr em crônica alguns aspectos dessa história, procurando fugir ao relatório. E volto ao meu título, posta restante, termo que nos vem do francês, posto restante. Mário de Andrade confiou no correio da espera. Se, numa agência dos Correios, a posta restante cuida dos envios, aguardando que os venham buscar, em uma instituição, posta restante pode significar arquivo, salvaguarda, lugar seguro, marcado pela prospecção pontual, a pesquisa. Mas sem pressa ou improvisação, correspondência para ser descoberto, posta restante, quase no sentido que lhe dão estes versos do Chico Buarque. Não se afobe, não se afobe não, que nada é para já. O amor não tem pressa, ele pode esperar, em silêncio num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar. Eu escuto o Chico cantando, mas, infelizmente, sou o auge da desafinação. Assim, cronista a Fernão Lopes, a parcela da história que me cabe narrar, mostra em 1963 o acervo de Mário de Andrade na Rua Lopes Chaves, 546, Barra Funda Paulistana, no sobrado em que vivera o seu fundador, ao lado da mãe e da tia madrinha, de 1921 até morrer ali mesmo, em fevereiro de 1945. O acervo passara, então, para a custódia dedicada da família. Em 1963, moravam na casa a irmã de Mário, Maria de Lourdes, o marido dela, Eduardo Ribeiro dos Santos Camargo, os 3 filhos do casal, moços já, Tereza, Carlos Augusto, o nosso amigo Cal,
e Maria Luísa. Era vizinho o Dr. Carlos, irmão mais velho do poeta da Pauliceia. Todos mantinham a organização e a disposição original do arquivo. Eram rigorosos. Em julho de 63, teve início, então, na casa da Rua Lopes Chaves, a primeira pesquisa sistemática vinculada ao acervo. O projeto, coordenado pelo professor Antônio Cândido, da área de Teoria Literária e Literatura Comparada, da, então, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que virou a nossa Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Esse projeto visou ao registro da biblioteca e da rica marginália de Mário de Andrade. O trabalho foi desenvolvido entre 1963 e 68 por 3 orientandas do professor, bolsistas da FAPESP: Maria Helena Greenbeck, Nites Feres e eu, que deixo para depois, para algum dia, conversas memorialistas sobre esses anos de cotidiano aprendizado em meio a livros, manuscritos e quadros, na perfeita hospitalidade de Dona Lourdes e sua gente. O projeto de Antônio Cândido, primeiro passo na organização do acervo, mostrou a necessidade de integrá-lo a uma instituição de pesquisa apta a promover a organização, preparando-o para disponibilizá-lo ao público. Mário de Andrade, polígrafo, como todos sabem, projetou-se na literatura, ficção, poesia, crítica, teoria, historiografia, na estética, na crítica e na história das artes plásticas, na crítica de cinema, na música, pensamento musical, crítica e historiografia, na etnografia, como pesquisador abalizado do folclore e da cultura popular, além de ter sido um pioneiro na salvaguarda da memória, na construção desse seu acervo e em sua participação no serviço do patrimônio histórico e artístico nacional. E foi também, embora durante pouquíssimo tempo, um fotógrafo de lances renovadores. A multiplicidade de seu acervo requeria, naturalmente, uma instituição universitária de cunho interdisciplinar, disposta, inclusive, a tomar o rico filão do modernismo brasileiro ali presente como um mote para novas pesquisas. A instituição que assim se afigurava era o Instituto de Estudos Brasileiros, onde, aliás, ficou depositado o registro da marginália. Em 1967, na direção do IEB, estava o professor José Aderaldo Castelo. Começaram, então, as negociações capitaneadas por Antônio Cândido e pelo Castelo, com o propósito de transferir o acervo Mário de Andrade para a Universidade de São Paulo. Feita a avaliação, em abril de 68, a USP adquiriu e incorporou o acervo ao patrimônio do IEB.
A família recebeu 511.832 cruzeiros novos pelos quadros, esculturas e livros. Pagamento, mesmo para a época, simbólico, diante do valor incalculável de telas históricas do modernismo, da presença de Fernand Léger, de uma cabeça de Cristo assinada por Brecheret, ou de uma primeira edição de Spies e Marcius, de Rugentas, e ainda da presença das principais obras das vanguardas do século XX. E os documentos de arquivo, correspondência, manuscritos da criação literária, fotografias e outros, bem como as coleções de imaginária religiosa, de objetos da cultura popular, não foram computados, foram doação ao Instituto. Ali, as três partes constitutivas do acervo começaram, a partir de setembro de 1968, a ser organizadas. O processamento do arquivo, tarefa que me coube, depois que me tornei pesquisadora concursada do IEB, pautou-se pela compreensão deste fundo privado como uma vasta rede de relações entre os diversos conjuntos documentais. Esta é uma história a que deram um baú, mas, de fato, é uma história sem baú. A organização do arquivo pôde se deter, antes dos 50 anos previstos, em uma parte da correspondência, cartas postas em pastas que haviam escapado ao lacre ou em livros, muitos cartões postais e de visita, servindo de marcadores de página ou de fichas de leitura. Os postais ocupavam uma caixa de papelão, não ordenados na organização primitiva do primeiro signatário do arquivo. Além disso, muitos bilhetes e cartas recebidos e outros escritos por Mário, cópias ou originais não enviados, assim como missivas de terceiros, achavam-se fundidos aos manuscritos de poemas ou de narrativas remetidos por autores ao amigo para apreciação e a manuscritos do próprio criador de Macunaíma. Atualmente estão duplicados em cópias scanner. No IEB, começou-se, então, a pensar que os 50 anos determinavam a data de abertura da correspondência para o público, mas organizada. Em 1985, Philippe Villemar, da área de francês, trouxe para a USP a crítica genética voltada para os manuscritos de escritores. E a crítica genética abriu perspectivas importantes para os estudos mario-andradianos. Foi criado o convênio USP, CNPq e ITEM, Institut de Texte et Manuscrit Moderne, e missões que anualmente
eram cumpridas por pesquisadores franceses vindo a São Paulo e brasileiros dirigindo-se a estágios no ITEM. Vinculada a uma dessas missões, em 88, eu pude, no ITEM de Paris, conversar longamente com Michel Appert-Muller, pesquisador encarregado da organização da correspondência Louis Aragon, Elsa Triolet. Voltei pensando em acréscimos importantes, a análise documentária das cartas, na metodologia que eu vinha traçando. Já existia a equipe Mar de Andrade, que trabalhava no arquivo, e Flávia Toni já era nossa companheira, explorando a interdisciplinaridade nos manuscritos de música. Em 1989, surgiu um financiamento do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Candidatei o processo com o consentimento da família e o IEB abriu o processamento, isto é, quebrou o lacre e ali a pesquisa encontrou um arquivamento sui generis importante, papéis em profusão, documentos apertados em pastas de cartolina e em classificadores que, sem cerimônia, muitas vezes furavam folhas. A correspondência passiva fundia-se, por vezes, a ativa e a de terceiros. A ordem alfabética dividia, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade entre o A e o D. Essa disposição amadora, insatisfatória para os padrões da arquivística atual, assinala um esforço de organização. E ela nos foi importante como organização capaz de nos ajudar com datas, mediante análise da sequência primitiva dos documentos. Esse projeto ensejou outros projetos que foram, eu peço desculpas, mas tenho que listá-los referindo-me a tudo que eles, referindo-me à sequência deles. Eles foram organização da correspondência Mar de Andrade, esse primeiro, financiado pelo BID, para aquisição de material de consumo. Foram feitas, então, as caixas especiais projetadas para que a consulta não precisasse tirar os folhos, para que a consulta pudesse pôr de um lado da caixa, do lado direito da caixa, os documentos que analisava. Esse projeto foi seguido pela organização da correspondência de Mar de Andrade em seu arquivo, projeto que contou com a contratação de estagiários e aquisição de equipamentos no auxílio da FAPESP, que foi de 1990
a 1994. Nesse projeto estreou Marcos Antônio de Moraes, que era meu aluno em literatura brasileira na Faculdade de Filosofia, a quem eu convidei para fazer parte do grupo, onde ele se destacou desde o início. Ao lado de Marcos estavam Ana Maria Paulino e Claudete Cronenbauer. A interlocução com o ITEM prosseguia firme e Marcos pôde estagiar na França, participando dos trabalhos da equipe Zola, dedicada ao preparo das Belles Notes na correspondência do autor de Germinal. Na volta, já mestrando, começou a sua dissertação, a sua pesquisa, que culminaria na dissertação Correspondência Mário de Andrade e Manuel Bandeira, talvez o primeiro trabalho sobre epistolografia na obtenção de um título universitário na USP. Nosso trabalho crescia no IEB. Houve um curso de férias ao sol, carta e farol, que contou com a conferência de Gilda de Mello Souza sobre a interlocução Mário de Andrade e Pio Lourenço Correia. Esse curso de extensão foi articulado pelo Marcos e contou com a presença de colegas fora de São Paulo, com quem mantínhamos o diálogo, entre eles Matilde Demétrios, do Rio de Janeiro. Depois disso, mais um projeto se fez necessário para que a correspondência pudesse chegar ao público. Ele foi a preparação do catálogo, que também realizada com o auxílio da FAPESP, que foi de 1995 a 96 e produziu 10 alentados volumes. Finalmente, a preparação editorial do catálogo eletrônico da correspondência de Mário de Andrade tornou-se o CD-ROM, que nos deu o acesso pleno às informações. Esse CD-ROM, preparado por Patrick Levy, está hoje incorporado ao site do IEB, depois de, ao lado da reclassificação eletrônica recebida no arquivo do IEB. Esse trabalho, muito gratificante, contou com a conversa sistemática com colegas que no Rio buscavam para nós dados que nos faltavam, entre eles Marlene Gomes Mendes, que nós chamávamos, brincando com o título Nosso Homem em Havana, do romance, Nossa Mulher no Rio de Janeiro. Essa história
sem baú, valeu nosso ingresso no estudo da epistolografia. Todas as providências envolvendo o processamento e o uso dos documentos foram estabelecidas na comissão curadora formada pelo herdeiro de Mário de Andrade, Carlos Augusto de Andrade Camargo, representante da família, pelos professores Antônio Cândido e Gilda de Melo Souza, Marta Rossetti Batista, então diretora do IEB, Flávia Camargo Toni, pesquisadora da área de música do IEB, por mim e pelo então representante dos estagiários, Marcos Moraes. Uma correspondência lacrada é objeto de muita fantasia. E, quando se aproximava o final do período de interdição, jornalistas, estudantes, professores, todos queriam ver o baú do Mário de Andrade. Esse baú que eles julgavam recheado de histórias até escabrosas, e o aproximavam, de algum modo, a canastras misteriosas de priscas eras. Na verdade, a correspondência ficou guardada num cofre de segredo, até hoje eu sei de cor, um cofre de aço da marca Bernardini, que protegeu os pacotes lacrados até o início da catalogação. E foi trocado por 2 armários e dentro de um sistema de permutas da USP. A idealização, a invenção era tanta que houve gente que fotografou os armários que nada tinham a ver com o tempo do Mário de Andrade. Correspondência do Mário de Andrade, na sua riqueza, ela fala de um primeiro tempo modernista, fala no romance da década de 30, fala em artistas e músicos. Ela tem 2 vertentes fundamentais: o estudo do modernismo e a sua função de arquivos da criação, quando as cartas se unem a outros documentos do processo criativo de um poema, de um romance ou de uma peça musical. Ela é uma correspondência que se internacionaliza nos remetentes franceses, sobretudo, e que nos trouxe a fundamental conversa Mário de Andrade e Dinah Lévi-Strauss, quando da volta da antropóloga à França. Ela, enquanto arquivos da criação, ela nos mostra desenhos, esboços de Anita Malfatti, que se tornariam quadros depois. Nos conta a compra de uma tela de Picasso por Tarsila em Paris. E nos conta, por exemplo, que Marinette
recebeu do correspondente Caligares um exemplar da escrava que não era Isaura. Quando nós observamos essa correspondência na parcela dos remetentes na correspondência passiva, nós vemos que o claro riso dos modernos está ali no humor com que escrevem Sérgio Millier, Paulo Ribeiro Magalhães, Prudente de Moraes Neto, Sérgio Buarque de Holanda e Manuel Bandeira. Percebe-se que os primeiros passos de Serafim Ponte Grande, fundidos aos de Oswald de Andrade, que, no papel de carta do Hotel Ritz de Paris, em 1º de março de 1926, já escreve Serafim Ponte Grande. Ou percebe-se também o nascimento do poema O Porquinho da Índia, em abril de 26, numa carta de Manuel Bandeira. Há também, enquanto espaço da criação, na correspondência, uma interdisciplinaridade curiosa. O de Cavalcante, que vira escritor numa carta-poema e pede que Mário de Andrade venha posar para ele. Oswald de Andrade, que desenha, e Manuel Bandeira, que se junta a artistas argentinos falando de situações envolvendo modernistas. Eu penso que essa correspondência, que pode ser percorrida em totum, nos seus remetentes, no site do IEB, que possui resumos e que logo poderá mostrar também os facsímiles, ela muda, de fato, o curso de algumas verdades do modernismo, verdades entre aspas, porque o que se percebe é um trabalho árduo, uma conquista passo a passo dessas transformações. A correspondência de Mário de Andrade propiciou as edições de cartas dentro de um projeto rigoroso que expõe a pesquisa e a historicidade dos documentos. A primeira edição veio no centenário do Mário de Andrade, 1993, no livro Postais a Mário de Andrade, e realizado pelo Marcos Moraes, transcrevendo os textos e mostrando os facsímiles. Esse livro está em fase de republicação agora. Depois, o mestrado do Marcos, realizado em 96,
BP7, né, tornou-se o paradigma das edições que se queria fazer. Houve um convênio do IEB com a USP e, a partir de lá, a correspondência vem cumprindo o que Antônio Cândido anunciou em 1946, no número que lembrou em fevereiro o aniversário da morte do escritor. O Antônio Cândido disse: sua correspondência encherá volumes e será, porventura, o maior monumento no gênero em língua portuguesa. Terá devotos fervorosos e apenas ela permitirá uma vista completa de sua obra e de seu espírito. E assim vem sendo a correspondência que já cumpriu títulos importantíssimos, reunindo Mário e Bandeira, Sérgio Buarque de Holanda, Henriqueta Lisboa, Tarsila do Amaral, Luiz Camilo, enfim, a todos esses livros que estão agora publicados no convênio com a EDUSP, que tem dado ao projeto um apoio pontual. Quer dizer, o projeto da correspondência, que vem também se renovando no sentido de respeitar, por exemplo, as abreviações no texto que os correspondentes usam, de aceitar a inclusão de palavras estrangeiras sem colocá-las em itálico, porque, de fato, faziam parte da voz corrente do cotidiano dos missivistas. Quer dizer, essa coleção que já ganhou 4 jabutis, não é? 4 prêmios jabutis, e que poderá realmente trazer pontos fundamentais do modernismo e da produção dos interlocutores, seja ela na literatura, nas artes plásticas, na música, na etnografia. E eu fico por aqui, agradeço muito e estou à disposição das perguntas que quiserem me dirigir. Muito obrigada.